Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Nós iniciaremos o culto dessa noite e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46. Evangelho de Lucas 1, 46. Diz assim: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e com seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. O Cântico de Maria, esse é o trecho que nós acabamos de ler. A alma que engrandece ao Senhor, que se alegra no Senhor, porque esse Senhor maravilhoso revelou a sua misericórdia em favor daqueles que nada são, em favor daqueles que são humildes e muitas vezes desprezados, aqueles que não têm nada. No Senhor encontram tudo o que precisam. Mas Maria nos alerta aqui que esse Senhor bondoso e misericordioso, ele rechaça os soberbos, aqueles que se auto-engrandecem, não encontram o favor do Senhor. Então, quando nós estamos aqui reunidos para adorar ao Senhor, com alegria louvar o nome dEle, antes precisamos examinar o íntimo do nosso coração. Precisamos examinar a soberba em nosso coração, os pecados que nós temos escondido. Nós precisamos preparar o nosso coração, clamando a Deus por sua graça, para que Ele nos prepare para entrar em sua presença e adorá-lo. Então eu convido você a fazer isso. Eu convido você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e refletir por um breve instante, examinando o seu próprio coração, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, pedindo ao Senhor humildade, pedindo a Ele força, pedindo da sua graça, para que Ele prepare o seu coração para esse tempo especial na sua presença. Oremos então de maneira silenciosa. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo em tua casa. Pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, perdão por tudo que fizemos que te desagradou, Pai, que te entristeceu. Perdoa, Pai, os nossos tropeços, perdoa tudo aquilo que fizemos que não condiz com o teu evangelho, Pai. Nós te pedimos, Pai, renova em nós a alegria da tua salvação. Derrama da tua graça e nos prepara, Pai, para experimentarmos esse momento de culto de maneira intensa, Pai, na tua presença, focados em ti. Perdoa os nossos pecados e nos renova mais uma vez, Pai. Nos limpa e nos toque nessa noite. Fala aos nossos corações através da tua palavra.
receba os nossos cânticos e que esse tempo especial em Tua presença nos renove e nos fortaleça nos Teus caminhos, Pai. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido então você a ficar de pé, porque assim como Maria engrandeceu ao Senhor com um cântico, nós entoaremos cânticos adorando o nosso Deus nessa noite. Som. Nosso primeiro cântico já é conhecido de todos, acredito, mas é um cântico exaltando o nosso Rei, que está nos céus e que cuida de nós a cada dia. Eu convido você a cantar junto conosco. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Do começo. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Esse Rei exaltado nos céus revelou a nós o seu amor, e esse amor nos atrai, e esse amor nos une a Ele. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor.
teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Jesus. Em resposta a esse amor que Ele manifestou por nós, o que nós podemos oferecer? O que nós podemos entregar, senão tudo? Tudo em resposta a esse grande amor que transforma as nossas vidas. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti, e eu entrego tudo a ti. Dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Senhor, eu te agradeço por este momento, Pai, eu te agradeço por esses louvores, que o Senhor receba na tua presença, Pai, que nós cantemos aqui de coração, Pai, que o Senhor receba tudo que a gente entregar a ti, como os louvores, a mensagem, Pai, as nossas orações, que o Senhor receba de bom grado na tua presença, Pai, que sejamos fiéis a ti e que a gente esteja sempre aos teus pés, Pai. Receba este momento de mensagem, que os nossos corações também estejam abertos para a tua palavra, Pai. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar. Convido você a abrir a sua Bíblia em Miqueias, Miqueias capítulo 5. Miqueias, um dos livros que a gente pouco lê, né? Fala Miqueias, você às vezes até pergunta, tá na Bíblia mesmo? Tem certeza? É um dos profetas menores, então você vai procurando aí com calma que você chega nele. Se você está no celular é muito mais fácil, mas se está com a Bíblia aí em papel, pode procurar que acha, viu gente? Miqueias capítulo 5, versículos 1 a 5. Miqueias 5, 1 a 5. Diz assim: reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Oremos. Senhor Deus, querido Pai,
te damos graças por esse tempo em tua casa e te pedimos, Pai, que sejamos edificados pela tua palavra, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas de tua lei e que sejamos edificados, que sejamos tocados de maneira especial pelo teu Santo Espírito. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, nós estamos naquela época do ano que nós já começamos a perceber a época só de sair de casa. Só de sair de casa você vai se encontrar pela rua com algum pisca-pisca, alguma decoração especial, talvez um velhinho barbudo que usa vermelho, esteja por aí em alguns pontos especiais da cidade, e você já sabe que está chegando o Natal. Dezembro está às portas, gente. A gente está no último domingo de novembro. 2022 está na reta final. Se você ainda tem alguma daquelas promessas que você tinha para 2022 em aberto, corre para cumprir ou já desiste e já joga para 2023. Porque dezembro é aquele mês que não dá tempo para fazer muita coisa. Você vai piscar, as semanas vão voar e logo chega o Natal, logo chega o Ano Novo. Se você for no mercado, já tem panetone, chocotone e algumas outras comidas especiais dessa época. Se você conversar com as pessoas, principalmente da sua casa, algumas delas já estão com a expectativa sobre qual presente vão ganhar. Então você tem que pôr tudo isso aí no seu planejamento de dezembro. Tá bom? Está preparado? Já sabe quais serão os presentes? Você vai deixar para comprar os presentes dia 23? Onde as filas das lojas serão quilométricas. Se você for esperto, você pega tudo online, né? Mas tá aí, gente, dezembro chegou. Mas o que dezembro significa para a gente? Como a gente se prepara para viver essa época do ano da melhor forma possível, mas não da melhor forma de acordo com os nossos olhos, mas de uma forma que agrade a Deus e engrandeça a Deus. Que mês é esse que está chegando? É o mês das compras? É o mês dos presentes? É o mês da uva passa e da maçã misturadas na comida salgada? É esse mês? Como cristãos a gente sabe que é o mês do Natal. Mas eu vou já dar uma dica para você. Natal, embora todo mundo use a mesma frase, cada lugar vai ter um significado diferente. Alguns vão entender o Natal só como uma época de boas energias, uma época onde as pessoas estão com o espírito natalino, então elas vão fazer bem bem uns para os outros, ou elas vão cuidar uns dos outros, ou vão fazer alguma caridade. Alguns vão olhar para o Natal e vão ver como uma ótima oportunidade para o comércio, para vender. Se você trabalha na área de vendas, não é pecado você vender melhor no Natal. Mas não é só isso. O que é Natal para nós? O que Natal significa para aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que foram alcançados pelo amor de Cristo? Quais são as perguntas que nós deveríamos levantar no Natal? Para onde nós deveríamos olhar? O que nós, como cristãos, devemos falar que é o verdadeiro significado do Natal? Ora, o texto de Miqueias traz algo importante para nós. O texto de Miqueias anuncia algo que é extremamente importante para nós, que queremos saber o que é o verdadeiro Natal. E nós lemos aqui alguns breves versículos. Nenhum deles cita a palavra Natal. Nenhum deles traz uma lista a respeito de quais são as coisas certas que nós devemos pensar a respeito do Natal. Contudo, o verdadeiro espírito natalino está presente nesses textos, ou melhor, nesses versículos. E esses versículos falam para a gente, primeiramente, a respeito de uma batalha. Você percebeu que o versículo 1 é um chamado para reunir-se para a batalha? Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. Reúna suas tropas, porque o líder de Israel será ferido na face com uma vara.
não estava muito boa a situação para Israel aqui na época de Miqueias. Não era um momento de muita paz, alegria, uva passa e chocotone para eles. Não era um momento de celebração em família, de amizade, de cantoria. Pelo contrário, era um momento de batalha. Era um momento onde a cidade estava cercada. A cidade estava na iminência de ser tomada. Israel estava passando por dias difíceis. Não eram dias de muita esperança. Não eram dias onde eles podiam olhar para o futuro com otimismo, esperando algo maravilhoso. Pelo contrário, a batalha estava chegando. A cidade de Jerusalém se preparava para resistir às investidas do inimigo. E veja, a grande pergunta que vai surgir na mente deles é: quem é como Jeová? O profeta Miqueias vai apontando para nós quem é Jeová, quem é Deus. Aquele que muitas vezes na Bíblia é chamado de Senhor dos Exércitos. Quem é Ele e onde Ele está enquanto o povo está sofrendo? Quem é o Deus de Israel? E qual é a palavra do Deus de Israel para o seu povo no momento de cerco, no momento da dificuldade? Mas não só isso, não só quem é Ele, mas quem é como Ele. O texto de Miqueias vai nos mostrando como Ele é diferente de qualquer outro Deus, de qualquer outra promessa em que os povos poderiam acreditar. Quem é como Ele? Você poderia responder essa pergunta. Você conhece um pouco ou muito desse Deus ao longo da sua vida, da sua história de vida? E quando muitos perguntam qual é o verdadeiro sentido do Natal, nós podemos olhar para o texto de Miqueias e ver o que ele diz a respeito do nosso Deus, para que nós entendamos o que é verdadeiramente o Natal. Quem é como Jeová? Pensa aí, o que você responderia? A quem você o compararia? O que pode ser colocado em pé de igualdade com Jeová? Quando essa pergunta surge no nosso caminho, seja vinda de outra pessoa, ou seja, o nosso próprio coração perguntando, o texto bíblico nos responde de uma maneira um pouco diferente, um pouco inesperada. Ele não dá uma resposta direta, pelo contrário, ele nos chama a estar preparados para algo. Ele nos chama a estar preparados em meio às dificuldades. O chamado para reunir as tropas não é um chamado para um momento de celebração, é uma preparação para a dificuldade. Reúna as suas tropas. Por quê? O que vai acontecer? Porque nós precisamos estar preparados como povo de Deus, porque o líder de Israel será ferido na face com uma vara. O líder da nação sendo ferido, o que isso significa? Que a nação caiu. Para você chegar no líder, para você atingir a cabeça, você está atingindo o ponto mais alto. Se o líder está sendo afetado, toda a nação é afetada. Para você perceber como a situação de Israel não era fácil. O profeta não anuncia algo bom, fiquem tranquilos, porque o Senhor virá. O profeta anuncia problema. O profeta anuncia sofrimento. Então, reúnam-se, preparem-se para as dificuldades. A situação está difícil, e a mensagem do profeta, a princípio, não é boa. A mensagem dele é de que a dificuldade será pior do que se esperava. Talvez o povo naquela época esperasse uma resposta rápida, boa, de esperança. O profeta falando, vamos ficar felizes, vai dar tudo certo. Fique tranquilo. Mas não, se prepare. O líder de Israel será atingido,
ferido. Mas, olha só, aqui a situação muda. A situação caótica e difícil da cidade sendo cercada não é o fim da história. Pelo contrário, Miqueias vai dizer: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Como os profetas muitas vezes não falam de uma forma muito fácil, muito simples, imagine você ouvindo Miqueias em primeira mão. Não, você não está sentado na igreja, você não está sentado num banco com os ventiladores, com um som agradável aqui. Não, você está em Jerusalém, com a promessa do cerco, o inimigo chegando, os profetas falando que a cidade está prestes a cair, você se preparando para a guerra, ouvindo que você tem que se reunir às tropas, porque a guerra está chegando. É aí que você está, quando ouve essas palavras de Miqueias pela primeira vez. Estando ali, qual seria a sua sensação ao ouvir esse versículo? Ouvindo o barulho das espadas, das armas de batalha sendo carregadas, ouvindo o pessoal gritando, ouvindo as carroças passando, o barulho, o caos, e Miqueias está dizendo: Belém Efrata, pequenininha, entre os clãs de Judá, uma cidade pequenininha, de você vai sair para mim o governante, de você vem o governante de Israel, que vem lá de raízes antigas. Imagina você carregando as coisas para a batalha, ouvindo isso, você pensa: Miqueias, eu preciso de algo para já, eu preciso de algo agora, para trazer a solução, assim, para a gente vencer o inimigo que está ali. E você está prometendo um governante futuro? Deus está falando através de você sobre um governante para Israel? Esse governante está aí agora? Será que ele pode tomar as rédeas da situação já e solucionar os nossos problemas aqui e agora? Muitas vezes são essas as sensações que vêm ao nosso coração diante das dificuldades. Deus, o Senhor não pode falar algo mais simples, não tão enigmático, para resolver os meus problemas aqui e agora, mais rápido? Eu sei que tem um governante aí, mas não dá para ele chegar já? Eu não estou com muito tempo para esperar a Deus. O exército inimigo já deve estar a caminho, a gente está se preparando para a batalha, a gente vai ter que defender a cidade até quando? O governante já está a caminho? Já montou no cavalo dele para vir ajudar a gente na batalha? Nós podemos olhar isso aqui do nosso momento atual e pensar: nossa, que texto bonito. Mas imagina sendo o povo ouvindo, como o texto, que ainda é bonito, parece que não satisfaz as nossas ansiedades da forma como nós queremos. Muitas vezes a gente quer apressar Deus e falar: Deus, o Senhor está falando algo tão bonito, mas pode ser já? Eu estou sofrendo aqui, eu estou sofrendo agora. O que esses tempos antigos têm a ver comigo hoje? E a ansiedade, muitas vezes o nosso eu, atrapalha a gente a perceber a beleza do que Deus está construindo, não só momentaneamente, mas ao longo de toda a história da salvação. Nós somos imediatistas, a gente quer para já, mas Deus está construindo uma história desde o início, e nós participamos dessa história. Deus olha as coisas pequenas que muitas vezes nós ignoramos, e Ele torna essas coisas pequenininhas centrais na sua história da salvação. Talvez nós, aqui em Jerusalém, esperando a batalha chegar nos nossos muros, pensemos: vai surgir um líder em Jerusalém, nossa capital, gloriosa, linda. Alguém lá deve ser poderoso o suficiente para se erguer e nos conduzir.
alguém da tribo de Judá, algum descendente aí dos reis antigos vai se levantar. Mas a promessa de Deus é que da cidadezinha pequenininha, a cidadezinha ignorada, dali sairá o governante para Israel. Dessa pequena cidade ignorada por todos, essa pequena cidade muitas vezes irrelevante, dali sairá um governante, que não é qualquer um, mas um governante que tem as suas origens no passado distante, em tempos antigos, mostrando que esse governante não é uma forma de Deus fazer uma gambiarra rápida para corrigir os problemas que estão acontecendo. Esse governante já foi prometido muito antes. Esse governante para Israel já vem sendo preparado o caminho para sua chegada desde os tempos antigos. Nós, pequenos, nos desesperamos diante dos problemas e dificuldades, mas o nosso Deus é grande e está acima do tempo, controlando toda a história. Quando nós olhamos o caos, nós nos desesperamos, mas Ele, esse Deus, é eterno e desde os tempos antigos, Ele tem preparado o caminho para que esse governante chegue. A promessa de Deus eterna, que está sendo construída pelo próprio Deus. Deus preparando o caminho para transformar não só a história dos israelitas, mas de todos nós. O que mais esse texto diz sobre esse governante inesperado? Ele diz: por isso os israelitas serão abandonados, até que dê à luz a que está em trabalho de parto. Então, o restante dos irmãos do governante voltarão para unir-se aos israelitas. Esse governante que está sendo preparado não é imediato. Os israelitas serão abandonados, eles vão passar por dificuldades. A história nos mostra que séculos se passaram até que o governante prometido viesse. E os israelitas de fato se sentiram como abandonados, como esquecidos. De fato, eles experimentaram a dor, até que aquela que estava em trabalho de parto finalmente desse à luz. Percebe que para o israelita, ouvindo isso aqui, no primeiro momento, o tempo de espera mínimo para ele era de 9 meses. Porque ele está ouvindo que o bebê ainda tinha que nascer. Ou eles podiam começar a procurar as grávidas de Israel e falar: e aí, está para nascer? Será que é ele? Será que é você que está esperando? Ou procurar as grávidas de Belém Efrata, na sua ansiedade, tentando descobrir. Mas perceba o texto, a história bíblica, gerando a expectativa em nós, sobre quem é esse bebê. O israelita, ouvindo que o novo governante ainda nem tinha nascido, podia começar a fazer as contas. Quanto tempo, quantos anos ele vai precisar até que ele tenha cabeça para realmente governar a gente, até que ele esteja preparado? A nossa mente tenta rapidamente raciocinar e construir caminhos para o que Deus está prometendo, mas na verdade é Deus que realiza aquilo que Ele promete, no tempo dEle, da forma dEle, de acordo com a história da salvação que Ele está desenvolvendo. E os israelitas precisam então ficar atentos a um bebê que vai nascer, a uma criança que virá, e essa criança vai governar o povo. Essa criança trará união para o povo, aqueles que estavam dispersos. O restante dos irmãos voltariam para se unir aos israelitas. E a promessa agora fica mais profunda, porque o texto começa a dizer o que esse governante, que ainda não tinha nascido, faria pelo povo. O governante prometido por Deus, aquele que cuidaria de Israel,
ele se estabeleceria, ele seria o pastor de Israel na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. O governante prometido não seria um governante temporário, não seria um governante que cuidaria um tempinho e depois perderia o seu governo. Não, ele seria estabelecido, firmado no poder do Senhor, com a autoridade do Senhor. E ele não seria só um soberano protegendo Israel, conduzindo Israel na batalha. Ele seria o pastor de Israel, cuidando de Israel. E essa figura do pastor de Israel se referia muitas vezes ao rei de Israel, mesmo antes dessa profecia. O pastor de Israel, ou melhor, o rei de Israel, deveria ser o pastor do povo, cuidando do povo, pastoreando, conduzindo, ensinando nos caminhos do Senhor. Esse rei que viria seria de fato o pastor de Israel, não como os reis que Israel já tinha visto e que na verdade tinham desviado o povo do caminho correto. Não, esse seria fiel a Deus, um reino estabelecido não pela força de Israel, não pela força dos homens, não pela vontade dos homens, mas pela vontade do Senhor dos exércitos, mas pela vontade, pela majestade, pela força do Deus de Israel, o Deus que tinha conduzido Israel desde o começo da sua história, que tinha prometido a Abraão, que de Abraão sairia um povo. Esse Deus que cuidou do início da história de Israel, conduziria Israel até o final. O caos momentâneo não tira o povo das mãos do Senhor. Os problemas que nós enfrentamos na nossa linha do tempo, na nossa história, jamais nos tiram dos cuidados do nosso Deus. Ele estabelece as coisas, Ele destrona reis, Ele faz o que bem quer, porque Ele é soberano e não há nada que nos tire das suas mãos, nada que possa nos arrancar do seu pastoreio. E o pastoreio, o reinado dele, trará segurança. Segurança para todos nós. Segurança firmada no quê? Na grandeza dele. Mas perceba como a promessa aqui se estende de maneira extremamente ampla. Não mais só para Israel, mas esse governante que viria, o governante prometido, não era só para Israel, porque a grandeza dele é prometida até os confins da terra. Não haverá limites, não haverá limite territorial para a grandeza desse rei. A promessa começa a extrapolar e muito o que os próprios israelitas poderiam esperar. Se eles estavam num momento de batalha, de guerra, onde ameaçavam invadir o território deles, a promessa é que o governante viria e não só salvaria Israel, mas ele alargaria as fronteiras de Israel. Ele faria com que o reinado dele não tivesse outro inimigo, não tivesse igual, fosse toda a terra. Essa é a promessa. Não é a promessa que nós esperamos com o imediatismo, mas é algo muito maior, que aponta para a grandeza e o poder do nosso Deus. A nossa vida, centrada nas nossas próprias vontades, se torna imediatista e extremamente pequena. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus, quando nós começamos a responder quem é esse Deus e o que Ele faz por nós, a nossa vida se alarga. As fronteiras da nossa vida se ampliam, porque nós não vivemos mais para construir a nossa própria história, mas nós vivemos agora como parte da história do nosso
Deus, a história de salvação que Ele tem conduzido, a história de salvação que está perfeitamente debaixo do governo dEle, debaixo do pastoreio dEle. E essa promessa dEle é que o reino dEle não tem limites, mas alcança até os confins da terra. Quem imaginaria isso? Homens terríveis já imaginaram construir reinos sem fronteiras, tentaram conquistar diversos territórios para satisfazer a sua própria arrogância. Mas o rei que vem não é um rei arrogante, não é um rei egoísta. O reino que ele traz é um reino de paz. Agora foi. Perceba o último versículo que nós lemos, capítulo 5, versículo 5. Ele será a sua paz. Ele será a sua paz. Esse rei prometido, esse rei que traria segurança para o seu povo, que seria o pastor do seu povo, ele não faz isso através das nossas guerras, através da nossa violência. Ele conquista para nós a paz de um jeito totalmente diferente. Paz não é só a ausência de guerra, embora aqui em Miqueias o contexto de guerra seja bem claro, mas paz é a harmonia da vida de acordo com a vontade de Deus. É a vida vivida pacificamente debaixo do reinado de Deus. É a vida vivida sem conflitos, vida vivida sem pecados, vida longe também da guerra, mas é a vida que prospera em harmonia com a vontade do Senhor. É como um novo paraíso, ou um jardim crescendo e florescendo debaixo dos cuidados do Senhor. Ele é a nossa paz. Ele faz com que a nossa vida floresça. Ele é o centro da nossa vida. Esse rei prometido não é o cavaleiro de guerra que eles poderiam estar esperando, aquele que viria para matar os inimigos. Não, esse rei prometido vem em paz, primeiramente. Ele vem anunciando o evangelho da paz. Ele anuncia não só a paz para Jerusalém, ele anuncia a paz primeiramente para Jerusalém, mas anunciando a nova Jerusalém celestial que viria. O seu reino não é desse mundo, é um reino eterno que desce dos céus e vem até nós. Quando nós pensamos quem é esse Deus, quais são as promessas desse Deus, nós precisamos olhar para Ele como o nosso pastor, que reina soberano sobre todas as coisas, que tem cuidado de nós, embora hoje nós olhemos ao redor e possamos ver caos, problema, anúncios de problemas que porventura podem surgir no caminho, mas nós olhamos para Ele como a nossa paz. Os problemas ao redor não podem trazer desarmonia para dentro, porque quem cuida das nossas vidas, quem cuida do nosso coração, é o Rei da paz. Essa paz que nos conduz nos caminhos do Senhor, confiando nas promessas do Senhor, que os reinos desse mundo, por mais que tentem nos assombrar, todos eles passarão. Um dia, o reino de Deus virá e de maneira plena acabará com todo o mal. Esse rei é o mesmo rei que veio como bebê, que nasceu de uma simples moça virgem chamada Maria.
uma moça humilde, não era uma princesa, não era uma rainha, mas o rei que nasceu lá em Belém, pequenininha, uma cidade talvez esquecida, um povoado, nem talvez uma cidade, mas só um povoado pequeno. Mas de lá veio o rei, que Israel precisou esperar muito para que chegasse, mas que para nós já veio, já chegou, e que conduz as nossas vidas. Um rei que responde para nós quem é Deus, quem é como Ele. Ninguém é como Ele. Não existe um Deus que tenha dado o seu Filho para morrer na cruz pelos pecados da humanidade. Não existe um Deus como o nosso Deus, que cuide das nossas vidas, que nos ame, que esteja conosco em cada momento. Um Deus que é o nosso pastor supremo. Não existe Deus como Jeová. Não existe um Deus que ame tanto a ponto de dar a sua própria vida na cruz. Não existe um Deus tão sábio que tenha escolhido um caminho tão fora dos nossos planos para salvar. Um Deus que enviou o seu Filho como um bebê, uma criança que nasceu de uma virgem, de uma família simples e pobre. Um Deus que se fez homem, que se fez carne. Jesus que veio e viveu a vida em perfeição, de acordo com a vontade de Deus. Um Deus que tenha se feito exemplo para que nós possamos olhar para Ele. Um Deus que se relaciona conosco. Um Deus que nos dá uma nova cidadania. Nós somos filhos desse Deus, cidadãos dos céus, e com a promessa que ainda está por vir. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Agora, Apocalipse, fácil de achar, porque deve ser a penúltima página da sua Bíblia. É o final, a promessa, é como a história vai acabar. Apocalipse 21, 1-7. Não mais Miqueias, mas agora o apóstolo João, contando para nós a respeito das profecias, contando para nós o que ele testemunhou na sua visão. Apocalipse 21, versículos 1-7. João diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quem diz essas coisas é aquele que está assentado no trono. Quem se senta no trono? O governante, o rei, o governante prometido em Miqueias, que traz o reino de Deus, que vai trazer mais uma vez em sua plenitude agora, para erradicar o mal. Esse rei promete fazer novas todas as coisas, uma nova Jerusalém para nós. Mas perceba que interessante, o anúncio aqui
da profecia diz que Deus estará entre os povos. O reino dele vai alargar as fronteiras, de maneira que tudo estará debaixo do domínio dele. Todos os povos seguindo o mesmo rei. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Segurança debaixo dos cuidados desse rei. Esse rei prometido, esse rei que é Jesus, é esse rei que nós celebramos no Natal. Isso é o Natal para nós. É esse rei prometido que nasceu como um bebê e no fim da sua vida morreu na cruz e ressuscitou e hoje reina e prometeu que voltará. Diante disso, o Natal para nós cristãos é maravilhoso. É a grande notícia de Deus vindo ao mundo para nos salvar. Deus que encarnou e veio para resgatar pecadores como nós. E para fazer de pecadores como nós, filhos de Deus. Diante disso, a única coisa que nós podemos fazer no Natal é nos alegrarmos. Alegrem-se. E não só nós, mas sim Miqueias, o primeiro chamado é: reúnam as tropas, se preparem para a batalha. O nosso chamado hoje, o nosso convite a todos é: alegrem-se. Alegrem-se porque o rei já veio, o rei Jesus nasceu. Alegrem-se, conheçam o Senhor Jesus, conheçam a paz que só Ele pode dar. Alegrem-se, juntem-se ao cortejo em adoração ao verdadeiro Deus. Alegrem-se, porque o verdadeiro Natal é o Senhor Jesus Cristo. E esse Senhor Jesus não terminou, mas Ele prometeu que voltará. E nós nos alegraremos na presença dEle, com todos os povos debaixo do seu reinado de paz eterna. Portanto, meus amigos, alegrem-se e convidem mais pessoas a se alegrar conosco. Oremos. Senhor Jesus, que nós não esqueçamos o verdadeiro motivo do Natal. O chocotone é bom, o panetone é bom, o momento de comunhão é bom, a alegria, os presentes são bons, mas eles só são bons quando nós lembramos que a melhor coisa do Natal é o Senhor, é a tua vinda, é o teu amor que se revela por nós, que nos dá uma nova vida, uma nova história, e nós queremos nos alegrar em Ti, queremos expandir esse convite, chamando todos a se alegrarem em Ti, Pai, todos a conhecerem o Teu amor, a reconhecerem diante de Ti os seus pecados, se arrependerem, Pai, e experimentarem dessa nova vida com o Teu Santo Espírito em nós. Que nós possamos nos alegrar, que nós possamos anunciar com alegria a história da salvação, nesse tempo do ano que é tão propício, Pai. Usa as nossas bocas, usa as nossas vidas para anunciar o Evangelho a todos aqueles que precisam Te conhecer, Pai. E que nós possamos ver esse cortejo aumentar e crescer, e possamos ver mais pessoas cantando e Te exaltando e se alegrando em Ti. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé para cantar mais um cântico. Convido a equipe de louvor aqui à frente para me ajudar. Convido você a ficar de pé. Nós vamos cantar essa música que é antiga e que tem um toque natalino. Então vamos louvar. Estou trombando em tudo aqui, gente, desculpa. Vamos cantar então essa música que já é antiga,
mas que fala que nós sabemos o sentido do Natal, que nós sabemos o lugar que ele tem na história e como ele revela que o nosso Deus não vive longe lá no céu sem se importar conosco, mas ele está ao nosso lado, ele está cuidando de nós a cada dia, e é isso que nós cantaremos nesse momento. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Amém. Vamos fazer a nossa oração final? Convido você a fechar seus olhos e abaixar a sua cabeça. E ore também, ore silenciosamente, agradeça a Deus, agradeça pelo Natal, que esse Natal seja especial para você, para sua família, que Deus nos prepare ao longo de dezembro para celebrar o Natal da melhor forma. Senhor, nós te louvamos, Pai, pelo teu Filho que veio ao mundo para nos salvar. Senhor Jesus, nós queremos nos alegrar em Ti e Te amar cada dia mais. Nós queremos saber, e não só saber, mas viver e proclamar o verdadeiro sentido do Natal. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas. Leva-nos, Pai, em segurança para os nossos lares, cuida de nós durante essa semana e que em tudo glorifiquemos o Teu nome e que possamos ser servos fiéis, que Te honram e que proclamam o Evangelho por onde vão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém e amém. Você pode se sentar. Alguns breves avisos, então.
família do altar tá da Tânia, mas a da Tânia já foi da outra semana, viu, Tânia? Não sei se te contaram, a gente orou por você essa semana, viu? Quilo do Amor é domingo que vem, então se prepare que domingo que vem é o primeiro domingo do mês, temos a Santa Ceia e também nós trazemos os alimentos que compõem a cesta básica que nós doamos para algumas famílias que precisam. Então traga o quilo de alimento não perecível para a gente fazer uma cesta bem bacana de Natal, especial de Natal. Não está no aviso, mas já veio a ideia na cabeça, traz um chocotone, um panetone aí, ó, especial para a gente fazer a cesta mais robusta, assim, de Natal, para ficar uma coisa bem bacana. Se você puder, então traga. Não tem mais nenhum ali? Ah, hoje é o aniversário da Amanda, a Amanda do William, então nós oraremos pela vida deles, e eles estão viajando, comemorando o aniversário, então que Deus os abençoe, eles aproveitem bastante. Vou pedir para a irmã Leninha fazer uma oração pela Amanda, pelo aniversário dela. São quarta-feira, às 7h30, do nada, né, deu o microfone aqui. Nossa reunião de oração, quarta-feira, às 7h30, aqui na igreja. Também temos Escola Bíblica Dominical, domingo que vem, às 6 horas, culto às 7. E agora um aviso especial e muito importante, nós temos aqui nessa noite, conosco o pastor Márcio, que eu vou convidar aqui à frente, ele vai se apresentar para os irmãos. O pastor Márcio estará conduzindo os irmãos a partir do ano que vem, foi designado pelo presbitério de Campinas, nós damos as boas-vindas, e o senhor pode se apresentar, fica à vontade. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos que estão aqui, é um prazer nós estarmos, essa é a segunda vez, né? A segunda vez que a gente participa do culto aqui com vocês, e é uma alegria no nosso coração, saber que no ano que vem a gente vai estar trabalhando com vocês aqui. Mas eu sei também, né? Vocês passaram um bom tempo com o Adalberto, então também tem aquele sentimento no coração dele estar aí se ausentando. Mas nós somos irmãos, colegas, amigos, né, em Cristo Jesus ali, do Presbitério de Campinas, estamos sempre também em contato, tá? A minha esposa está ali comigo, a Deise. Tem meus filhos também, eles talvez venham no domingo que vem. Talvez eles vão estar aí no domingo que vem. E temos aqui acompanhando alguns irmãos lá da igreja de Novo Campos Elíseos. Seu Ranulfo é presbítero, está ali conosco. E também ao lado nós temos o Paul, também nos acompanhando. É uma alegria muito grande a gente estar aqui com vocês e dispostos a trabalhar a partir de 2023. Amém? Glória a Deus. Gostaria de lá na saída apertar a mão de cada um, já para ir, né, aproximando e conhecendo cada um de vocês. Nós trouxemos alguns, cada dia estão lá com o irmão, de Natal, e o irmão vai estar lá distribuindo, vai ficar aí. Aqueles que não estão aqui agora também podem pegar depois. Bom? Obrigado, Alberto. A gente vai fazer uma oração para o pastor Márcio, também pela sua esposa. Nós vamos agradecer a Deus nesse momento. Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando o pastor Márcio e a família, abençoando os próximos anos também, os caminhos que se abrirão, que o Senhor esteja sempre com essa amada igreja, conduzindo, trazendo crescimento e dando muitas e muitas alegrias, Pai. Nós te louvamos pela presença do pastor Márcio, porque o Senhor trouxe ele para estar aqui conosco. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Então é isso, gente. Tem os cada dias ali. Não deixe de pegá-los, cada dia de Natal especial. Cada dia, se você não conhece, é um devocionário que tem uma reflexão bíblica para cada dia do ano. Então, pega um para você, tem uns de sobra também, pega um para você dar de presente também, tá bom? E já compartilha o verdadeiro sentido do Natal, e assim a gente vai caminhando junto.
Eu estarei aqui com os irmãos até 31 de dezembro, tá? Mas o pastor Márcio já está vindo para a gente ir conhecendo, para ter esse momento juntos, para ir quebrando o gelo, tá bom? Então é isso. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, uma boa semana e até mais.